Oi, tudo bem? Aqui vamos nós. Paradigma, eis a questão. O que conta não é o que acontece com você, mas como você responde ao que acontece com você. Posso ter dois indivíduos que vieram da mesma família. Um acha que a infância foi uma maravilha, o outro acha que foi um inferno. Não é verdade? Então o que conta não é a sua experiência, é como você reage à experiência que você tem. E essa percepção é a sua atitude. A sua atitude determina isso. Então nós temos uma atitude do indivíduo que é otimista e uma atitude do indivíduo que é pessimista. Eu sempre digo o seguinte: otimismo sozinho não resolve. Pessimismo atrapalha. E o modo de você mudar essa atitude, que vai determinar a sua altitude na vida, depende muito do modo como você percebe o mundo. Depende muito do que nós chamamos de paradigmas. Ou seja, a percepção que você tem do mundo. O paradigma está para nós igual a água está para o peixe. O peixe que nunca saiu da água, ele não sabe que existe água. Porque ele só vai saber que existe água quando ele souber o que não é água. Porque o nosso cérebro conhece por comparação, conhece por analogia. Então, se ele não sabe o que não é água, ele não sabe que ele vive na água. Se você não está vivendo num paradigma diferente, você não sabe que você vive num paradigma. E aquele paradigma determina o que é possível e o que é impossível na sua vida. E o paradigma, de um modo geral, está ligado com um paradoxo. Quando você depara com um paradoxo, é hora de mudar o paradigma. Niels Bohr, que é um físico dinamarquês que ganhou o prêmio Nobel por causa da estrutura do átomo, ele tem uma frase que diz o seguinte: que bom que nós encontramos um paradoxo. É sinal que nós estamos prestes a descobrir um novo paradigma. Quando a situação se torna paradoxal, o único jeito que você tem é criar novos paradigmas. E os paradigmas vão se tornando obsoletos. Essa que é a realidade. Então, na época das carruagens, ganhava dinheiro quem fabricava carruagem, quem fabricava roda de carruagem. Depois que o Henry Ford introduziu o modelo T, todo mundo passou a andar de carro, não adianta você fabricar roda de carruagem mais. Hoje você tem que fabricar pneu, não é verdade? Porque houve uma mudança no paradigma. E isso aí vai determinar o modo como você vive. Ou seja, quando há uma mudança de paradigma, há uma multiplicação de possibilidades. Ou seja, aquilo que era impossível na sua vida, com a mudança de paradigma, passa a ser possível. Mas só que a nossa tendência é continuar com os paradigmas antigos. A Suíça dominou o mundo de relógios durante muito tempo. Quando o relógio eletrônico, que provavelmente você está usando aí no seu pulso, foi inventado, houve um grande problema na Suíça, porque quem inventou o relógio eletrônico não foram os japoneses, nem tampouco os americanos, foram os suíços. Mas quando o suíço apresentou aquele relógio, que não tinha corda, que não tinha mola mestre, que não tinha rubi, eles disseram: isso não é relógio, guarde isso. E os japoneses, a Seiko, e os americanos, a Texas Instruments, lançaram e tomaram conta do mercado. Os suíços, que dominavam o mundo de relógios, tinham 90% do lucro de relógios no mundo, chegaram a 15%. Eles tinham 65 mil funcionários, chegaram a 15 mil, tiveram que mandar 50 mil relojoeiros embora. Ficaram desempregados, porque houve uma mudança de paradigma. Na sua vida, se você examinar, você vai ver que muitos paradigmas estão mudando. E se você não acompanhar com essa mudança, você vai ficando para trás. E o paradigma determina a sua atitude, porque você nunca vai saber se é sorte ou se é azar, dependendo do que vem depois. Eu tenho uma história que eu conto no meu livro Sucesso Não Ocorre Por Acaso, que é a história de um menino que está sentado na calçada, numa pequena vila da China, e passa uma cavalaria, e tem um poltrinho, um cavalinho que nasceu 5 ou 6 dias antes, e o poltrinho não está conseguindo acompanhar o ritmo da cavalaria. E o dono da cavalaria vê aquele menino sentado e pergunta para ele: você quer esse cavalinho para você? Ele: quero. Ele ganha o cavalinho e leva para o quintal. Aí o vizinho do pai do menino vem para conversar com o pai do menino e diz: poxa, seu filho é de sorte, hein? Ele diz: por quê? Ele está sentado lá na calçada, ganha um cavalinho. Ele diz: pode ser sorte ou azar, o tempo dirá. O cavalinho cresce, o menino cresce, pegado um ao outro. Um dia o cavalo foge, vai embora, o rapazinho entra em depressão. Vem o vizinho: pô, seu filho é de azar, hein? Azar ou sorte, o tempo dirá, responde o pai do menino. 6 meses depois, o cavalo volta seguido de cavalos selvagens. O cavalo selvagem não tem dono, fecharam a porteira do curral, é deles. Vem o vizinho: seu filho é de sorte.
Sorte, o azar, o tempo dirá. O rapaz vai montar num cavalo, o cavalo pula com ele, quebra a perna. Vem o vizinho, seu filho é de azar. Azar ou sorte, o tempo dirá. O reinado onde ele vivia declara guerra ao reinado vizinho. Todos os indivíduos da idade dele vão para a guerra, com exceção dele estar com a perna quebrada. Vem o vizinho, seu filho é de sorte. Sorte ou azar, o tempo dirá. Se eu chego num cassino, você está jogando, você está ganhando $1 milhão, você diz para mim assim, ganhei $1 milhão, eu pergunto, você já parou de jogar? Você diz não. Então, você não ganhou ou perdeu até que você tirou as fichas da mesa. E aqui na nossa vida, nós tiramos as fichas da mesa quando nós morremos, quando nós transcendemos, quando nós mudamos o nosso endereço cósmico. Essa que é a verdade. Só aí que nós tiramos a ficha da mesa. Porque às vezes uma coisa que parece azar é sorte. Parece sorte é azar. O tempo dirá. Então por isso que essa atitude positiva, de você estar sempre vendo os dois lados da coisa, é muito importante. Nós vamos discutir em segmentos futuros desse vídeo a importância dos problemas. E continua a aplicabilidade desse processo de atitude. Então o que hoje é impossível na sua vida, é impossível baseando-se no paradigma que você vive. Se você mudar o paradigma, as possibilidades se multiplicam. E todas as vezes que você mudar o paradigma, você não quer mudar, porque mudando você está declarando que você está obsoleto. Você está começando de novo. E toda vez que você começa de novo, você tem que voltar a estaca zero. Os suíços, quando finalmente se deram conta que tinham que entrar no mercado do relógio eletrônico, eles tiveram que aprender eletrônica com os japoneses e americanos. Todo aquele know-how que eles tinham de implantar mola mestre, rubi e etc., não serviu de nada. Eles tiveram que começar de novo. Então você tem que estar preparado para na hora que você fizer essa mudança, você tem que estar aprendendo novamente. Porque a única vantagem competitiva que nós temos hoje é a habilidade de aprender mais rápido. Porque os paradigmas se mudam com uma velocidade tão grande que o conhecimento que nós temos vai ficando rapidamente obsoleto. Mas existe um ditado do Mark Twain que diz o seguinte: se o único instrumento que você tem é um martelo, todo problema você pensa que é prego. A nossa tendência é dizer, não, peraí, eu sei como fazer isso. Eu já fiz isso no passado. O meu pai fez assim. Seu pai fez assim, não quer dizer nada. Aquilo pode ter servido na época do seu pai, mas não necessariamente serve nos dias de hoje. Voltamos a conversar.